Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Quarta-feira, 30 de abril. Noite de Botafogo na Copa do Brasil. A partir das 19 horas no estádio Newton Santos, a partida de ida contra o Capital do Distrito Federal, terceira fase da competição nacional. A gente vai falar sobre isso, mas também sobre renovação de Savarino. Ele que deve ser homenageado muito em breve pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, um bandeirão do nosso Camisa 10. E olha, um outro ponto interessante é que existe luz no fim do túnel em relação ao Campeonato Carioca. Para 2026, podemos ter um novo formato, muito mais interessante, muito melhor do que o atual. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um ótimo dia para você, que todos nós tenhamos uma noite maravilhosa com vitória do Glorioso. Peço por gentileza de saída que você deixe o seu like, isso é muito importante, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, nos ajude a chegar aos 60 mil inscritos e, claro, fique por dentro de todas as novidades. Destacando que temos pós-jogo hoje, logicamente, a partida termina ali por volta de mais 9 da noite. Acredito que umas 10h30 da noite, 10h40, a gente está fazendo aqui o nosso pós-jogo. É só o tempo de voltar do estádio Newton Santos para a minha casa e aí a gente começa. Beleza? Você é nosso convidado, claro. Lembrando, claro, a live da hora do almoço vai acontecer normalmente. Bom, vamos em frente. Botafogo e Capital, Copa do Brasil, terceira fase. Ontem, na nossa live do almoço, eu fiz uma enquete aqui, querendo saber a visão da galera sobre como que o Renato Paiva deveria armar a equipe. E aí eram 3 alternativas. Titular, faz o placar e muda. Time misto com até 5 mudanças. E time reserva ao máximo. O pessoal ficou bem dividido. Tivemos aí o time misto com até 5 mudanças vencendo essa enquete com 38%. O titular faz o placar e muda com 32%, e você ainda teve 30% para time reserva ao máximo. Os torcedores ficaram, portanto, divididos. E o Renato Paiva parece que vai na alternativa vencedora, tá? Pelo menos é o que indica as informações que foram publicadas. Claro, a gente só vai ter certeza disso quando chegar e tiver lá a escalação do Botafogo divulgada. A gente pode ter o Botafogo com John, Matheus Ponte, Jair, Barbosa ou David Ricardo, existe essa dúvida. Alex Telles jogando na lateral esquerda. Gregory, que não está suspenso em virtude daquela expulsão contra o Bahia. O Gregory pode jogar se o Renato Paiva assim desejar. E você vai ter o Patrick de Paula ao lado do Gregory, dando um descanso para o Marlon. Mais uma alteração, portanto. Na direita você pode ter o Arthur. Aí a gente, na verdade, tem que ver. Porque o que se fala é que pode ser Arthur e Matheus Martins. Mas seria o Matheus Martins pela direita, já que ele foi muito bem ali, e o Arthur entrando na do Savarino para descansar, o nosso camisa 10. Ou você vai ter o Jefinho no lugar do Matheus Martins, segundo informação publicada, né, lá no Fogão Net. Então a gente tem que ver como é que vai ser essa mudança pelas beiradas. O Mastriani segue na equipe, você pode ter o Igor Jesus ou o Elias Manuel. Perceba que você pode ter aí realmente um time misto com até 5 alterações titulares que vem jogando constantemente, podendo ficar de fora. E esse é o jogo mais correto possível para você fazer isso, para você descansar os seus principais atletas. Eu sei que tem muito torcedor do Botafogo que não gosta disso. Ah, os caras ficaram só treinando um mês, tem que jogar direto agora. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você ter ficado um tempão treinando, sem jogos, pode pesar, e a gente espera que faça a diferença, mais para o fim da temporada, quando as outras equipes começam a ter muito desgaste e tudo mais. Mas quando você está numa sequência de jogo, aí a coisa muda de figura. Porque o jogador, ele tá ali, meu irmão, jogando e se recuperando, mas a recuperação, ela não é 100% quando o intervalo é tão curto. E isso vai gerando um desgaste de curto prazo. Por isso que é tão importante contra o Capital. Sim, temos que vencer em casa e tudo mais, mas a gente também tem que pensar nesse controle de carga. Não tem como ser diferente. Então o Renato Paiva colocando uma equipe alternativa, mista, eu acredito que ele vai estar fazendo a escolha correta.
Porque independente de quem entrar em campo, digamos que seja Arthur, Matheus Martins, Elias Manuel e Mastriani, independente de qualquer coisa, o Botafogo jogando em casa contra um time da Série D, com todo respeito ao capital, o Botafogo tem que vencer. E tem que vencer fazendo um bom placar. A verdade é essa. Então a gente tem que buscar o resultado independente de quem seja escalado como titular e quem venha a entrar no decorrer do confronto. Eu sei que ontem na Copa do Brasil tivemos equipes aí passando dificuldades. O Fluminense venceu só por 1-0 a Aparecidense. O Internacional venceu por 1-0 a equipe do Maracanã no Beira-Rio. O Fluminense também jogando no Maracanã, né? Vantagem mínima. Vai ter que jogar agora fora de casa, com aquela pressão da torcida local. Mas é o que é. O Fortaleza fora de casa contra o Retrô empatou por 1-1. O Atlético Mineiro empatou por 2-2, sendo que o Maringá foi garfado. Teve um pênalti escandaloso não marcado pro Maringá. O cara fez um teste de quanto a camisa do Maringá estica sem rasgar. Dentro da grande área, pênalti. O VAR chamou, o árbitro viu, brigou com a imagem e não marcou. Então as equipes tiveram dificuldade. O São Paulo venceu de virada o Náutico por 2-1 no Morumbis. Vai ter dificuldade lá também fora de casa. Enfim, Copa do Brasil tem disso. Mas o Botafogo, com o time alternativo em casa, tem que ganhar. Sem conversa quanto a isso. Sem conversa. Aproveitando aqui que eu falei sobre o descanso ao Savarino, vamos trazer então a notícia de que o Botafogo está encaminhando a renovação de contrato do nosso camisa 10. É uma ótima notícia, claro. O Savarino não tem empresário, então os trâmites finais já acontecem com o advogado dele e existem só alguns pontos ali para se chegar num denominador comum. Ele vai ter uma renovação de contrato com valorização salarial, o contrato seria prorrogado até 2028 e a multa rescisória aumentaria para 20 milhões de dólares. Existe o desejo do Savarino, depois da Copa do Mundo de Clubes, de jogar na Europa. Pelo menos é o que trouxe a informação aqui. Deixa eu trazer a fonte da notícia para poder dar o crédito, né? A matéria é do O Globo. Tá? Existe esse desejo do Savarino de jogar na Europa, mas para jogar na Europa, primeiro tem que chegar uma proposta de um time europeu. E chegando essa proposta, tem que ser, claro, vantajoso tanto para o Botafogo quanto para o atleta. Savarino, que deve ser muito em breve homenageado pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, né, com um bandeirão para o nosso camisa 10, que é mais do que justo. O Savarino merece muita essa homenagem. Na minha opinião, já deveria ter acontecido, já que começaram as homenagens, né, em relação às conquistas do ano passado. O Savarino deveria estar ali, meu irmão, no top 3 da fila, sabe? Porque o que o homem jogou em 2024 foi brincadeira. Se ele tivesse sido eleito o melhor jogador do brasileiro e o rei da América, não teria sido nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Ficou muito bem nas mãos do Luiz Henrique, as premiações, tudo mais, mas o Savarino, irmão, 13 gols, 13 assistências, 26 participações em gols. O homem foi espetacular ano passado e tem tudo para ser novamente nesse ano. Ele e o Igor Jesus estão conduzindo o nosso setor ofensivo com 3 participações em gols cada no Campeonato Brasileiro. E a gente espera, claro, que esses números possam ser potencializados cada vez mais, até porque, à medida que a equipe for evoluindo, a gente sabe que vai ter um crescimento natural das individualidades também. Né? E o coletivo funcionando, as individualidades começam a aparecer e começam a aparecer cada vez melhor. Então, boa notícia, tomara que seja renovado o contrato com tranquilidade, que vá até 2028, porque o nosso 10, com perdão da palavra, é foda. Agora, ó, falando de 2026, Campeonato Carioca, existe uma chance de mudança de formato, hein? Ano de Copa do Mundo, calendário novamente apertado, e o Flamengo fez uma sugestão de mudança que eu acredito poderia até ser melhor do que foi sugerido, mas já vai ser um grande avanço. Não sei se vai ser mantido ao longo dos anos. Seria a divisão dos 12 times em 2 grupos de 6 cada um. Os 4 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final em partida única. Depois você tem semifinal com ida e volta e a final do estadual num jogo único também. É um formato mais interessante. Você diminui as datas, seriam 10 datas totais, e você, claro, ganha um espaço maior no calendário. Resta saber se os outros estaduais também farão essas mudanças. Tem isso, né? A gente tem que ver como é que vai ser isso no Brasil de modo geral. Porque campeonato estadual tem data pra caramba em tudo quanto é lugar.
Mas se o Campeonato Carioca fizer a boa, se a gente realmente reduzir essas datas, o formato vai ficar melhor do que o atual. Esse lance aí dos 12 times, pontos corridos, 4 classificam. Pô, meu irmão, o modelo é ruim pra cacete, né? Vamos combinar. Então, se forem 4 de cada lado classificando, quartas de final, semifinal e de volta, final jogo único, eu acho que vai ficar melhor. Quero saber a sua opinião, Fogão. Tu acredita que esse formato vai melhorar o estadual? É aquilo, né? Tinha um formato maneiro de Guanabara, Taça Rio, acabaram com esse formato, então agora a gente tem que buscar alternativas. Porque voltar para esse formato, eu acredito que não vai mais voltar nunca. Agora, se fizer um formato com 10 datas, realmente vai ter mais tempo depois para você se preparar visando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, pensando, claro, no Botafogo, sempre entrando na terceira fase, que é o que a gente deseja. Um Botafogo sempre jogando a Copa Libertadores, para a gente poder ter essa vantagem também. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre isso. E a respeito da renovação do Savarino, que grande notícia, né? Na hora do almoço eu vou estar de volta, então já sabe, chega mais no Fala Fogão. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!